Muito bem, vamos ver o que o Marcelo está falando aqui sobre o Siddig. Lembro dele bastante como Rami al-Assad, em 24 Horas, uma série controversa pela sua islamofobia, mas fora isso, bem executado. Nunca assisti, acho que só alguma coisa assim chegava, estava dando na TV. Dariane, o episódio é tecnológico, biotecnologia, muito interessante, sem as tramas que desenvolvem os arcos de cada persona, mas que a cena de Cisco e Odo fazem base da infraestrutura da estação. Então é bem isso que eu estava pensando aí, a gente vai conversar daqui a pouquinho, depois aqui da parte da produção, sobre os elementos que realmente são de Deep Space Nine, que fazem o episódio, né, ser um episódio de Deep Space Nine. Para fechar aqui, gente, então, deixa eu ver o que temos mais. O Armin Shimerman, aquilo que eu já tinha antecipado um pouco, né? Ele gostou muito, né? O ator sempre gosta dessa coisa de ser mais dramático, mais voltado para o vilão, né? É um desafio, né? Assim, interessante, né? Então ele diz que ele gostou porque explorou uma faceta mais sombria do Quark, e aí ele remete ao Quark do primeiro episódio, do piloto. Ele diz que é um Quark que está mais parecido com aquele Quark inicial, né? Realmente mais barra pesada, assim. E ele prefere, né? Claro que ele fez a jornada dele aí em Deep Space Nine, interpretando um personagem cômico, mas ele também achou interessante essa coisa de ir para parte mais dramática, né? Aquela cena dele do Odo, e ele diz, é fantástico, ele diz que o Odo gostaria que todo mundo fosse triste e solitário como ele. Que horror, tadinho do Odo. E para fechar, o Siddig, né? E aí tem uma coisa extremamente interessante nesse episódio, que ele já estava com essas dificuldades, eu acho que então já estavam até sabotando ele, abre margem para a gente pensar nisso, porque deram um roteiro para ele um dia antes de iniciar as filmagens, né? Então ele não conseguiu se preparar, ele não teve tempo para se preparar, né, para o personagem mesmo, né, criar o personagem. E aí, outra coisa que aconteceu é que ele, toda aquela parte final, que ele está na nave, né, ele fez uma escolha de voz que quando eles finalizaram, ninguém gostou. O Rick Berman, inclusive, diz que ele fez uma voz do Bela Lugosi. E isso para mim não é demérito, isso para mim é até um elogio. Só que o Rick Berman é um cara que eu vejo bem ser um cara que faz bullying com o Bela Lugosi, né? E aí, o que eles fizeram? Eles tiveram que pegar ele e dublar tudo de novo, né? Foi para o estúdio e gravou toda aquela cena lá, mas é impressionante como eles fazem de uma maneira perfeita, que tu não percebe, né? A voz dele, ele gravou todas as falas, daí com outra voz, né? Porque eles não gostaram da voz. E eu imagino que isso aí deve ter sido também um momento bem complicado para ele, né? Então, fico assim com um certo dó, né, do que estava acontecendo com ele na primeira temporada, né? E aí, finalmente, depois ele vai, né, vai deslanchar realmente, vai se tornar aí um personagem e um ator também muito respeitado dentro da série, né? Vocês sabiam dessa história da dublagem? Interessante, né? Eu sabia, mas é porque eu fui procurar, eu fui pesquisar sobre o Bashir e acabei encontrando isso, né? Encontrei no Memorial, inclusive. Eu gostaria de ver se eles tivessem ficado com o original para ver, né? Como é que era essa voz, né? Fico morrendo de curiosidade para saber, né? Por que não gostaram, né? E a gente vê que talvez a crítica do Berman, dele estar fazendo uma coisa meio Bela Lugosi, é porque realmente ele fala assim, com umas pausas, né? Por exemplo, ele fala assim, hailing us, que é quando estão saudando, né? E aí ele pergunta pro cara, hailing us? É uma coisa meio Bela Lugosi mesmo, mas daí quando dá para ver que ele falou dessa forma, né? Mas foi gravada com outra voz, né? Uhum. Sim. É que o Bela Lugosi ele não era americano, né? O a cachorrinha tá aqui. Eu esqueço de mutar, gente. Ela começa a latir, eu tô habituado com os latidos dela. Normal. E tá o meu gatinho aqui também, toda hora ele aparece aqui, vem participar um pouco, né? Eu acho que os únicos de nós aqui do grupo que participaram de todas as lives foi o Eduardo, o Silvio e a cachorrinha aí, né? É verdade. Ela tá em todas, ela tá atuando.
O vizinho mudou recentemente, o vizinho também tem um cachorro, aí eles ficam se provocando. Ela provoca ele daqui, o outro provoca ela de lá, aí fica essa coisa, fica um provocando o outro. A Carol tem cachorrinho também, mas eles não ficam aí latindo. Eles ficam lá no fundo, porque eles são muito barulhentos. Se eu deixar eles aqui, eles distraem o quarto inteiro, então. Tem que ficar longe. Gente, comentários aqui, ó. A Dariane está dizendo: o Quark é digno de um estudo sociológico. E o Marcelo já coloca o desafio, uma dissertação sobre o Quark. Olha aí. Né? E a Dariane aceitou o desafio. Muito bem. Vamos ver. Mas vejam só, a respeito do Quark, a referência que se tem dos Ferengues é a referência lá da nova geração. Né? Que tem episódios que eles vêm com essa coisa mais humorística, né? Tem aquele episódio que a mãe da Diana Troy é sequestrada, né? E que é onde aparece a primeira vez aquela coisa do carinho na orelha, né? Que é uma zona erógena, essa coisa toda. Então, já aparece. Mas o primeiro episódio que eles aparecem é um episódio em que eles são os vilões, né? Opositores ali da tripulação da Enterprise. E, de certa forma, essa coisa do vilão, né, aparece ainda num primeiro momento em Deep Space Nine. Ainda que essa carga, né, de humor também chegue junto. Né? Mas no primeiro episódio, o Quark ainda é aquele cara, como vocês disseram no início, aquele cara mais sombrio, né, mais numa pegada de vilão, né? E ao longo da série é que isso tudo vai se transformando, o personagem vai se transformando até que a gente chega lá naqueles episódios de comédia mais extrema, daquele grupo de Ferengues que se junta numa expedição, essa coisa toda. Então isso vai se desenvolvendo ao longo da série, né? É natural que o Quark, nesses primeiros episódios, ainda tenha esse tom de vilão, né? Sim, porque ao que tudo indica, o Roddenberry pensou nos Ferengues como uma espécie de substituto dos Klingons, né? Porque os Klingons agora eram aliados, ele precisava de vilões para ficar no lugar, né? E tudo indica, eu nunca vi frases do Roddenberry falando disso, mas eu imagino que ele criou pensando nisso, mas acabou não dando certo, né? Fica difícil. A gente tem raiva de vez em quando dos Ferengues, mas você não sente ameaça deles, né? Eles não é ameaçador como os Klingons eram, né? Aí como os Borgs vão ser no futuro e tal. Então, eu acho que o lugar de destaque dos Ferengues é um lugar bem adequado. Essa coisa de você usá-los como metáforas para coisas do nosso mundo, como capitalismo, egoísmo, tá? Egocentrismo. Acho que acabou tomando um lugar bacana, né? Acho que sim. O Eduardo, você quer deixar para falar sobre a recepção agora? Você quer deixar para eu? Não, deixa eu só finalizar, comentar o que tu estava falando sobre os Ferengues, né? Que eu lembrei de uma coisa interessante. Isso aí, né? Eles aparecem na nova geração para ser os antagonistas, né? Só que daí logo eles viram, não, isso aí não tem condição, né? Eles são muito mais engraçados do que assustadores, né? E aí o Armin Shimmerman, ele faz o primeiro Ferengue dele na nova geração, né? Ele, naquele episódio que aparece os Ferengues pela primeira vez, ele é um dos Ferengues ali e eles eram muito diferentes, eles usavam umas roupas de pele, caminhavam igual primatas, assim, né? É uma coisa muito tosca, né? E aí já em Deep Space Nine, chicote de energia, né? E aí em Deep Space Nine, não, eles são homens de negócio, eles se vestem super bem, né? E uma das regras de aquisição justamente diz isso, né? Não confie numa pessoa que tiver um terno melhor que o teu, alguma coisa nesse sentido. Então, quer dizer, eles estão sempre apresentáveis, né? São negociantes. Silvio, então...